Você já percebeu que, antes de uma grande virada da vida, existe sempre aquele momento estranho em que tudo parece silenciosamente fora do lugar, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você ainda não sabe o que, pois é exatamente aí que muitos não percebem que estão diante de um dos maiores sinais de que a bênção já está a caminho. E Deus já sabe disso muito antes de você sentir qualquer mudança. Hoje eu quero te mostrar como reconhecer esses sinais com clareza, entender o que eles significam e, principalmente, como não desperdiçar o que está se formando dentro da sua própria história. Há instantes da vida em que o coração começa a agir de um jeito diferente, como se fosse puxado para uma direção que você não consegue explicar. Não é coincidência, não é ilusão, não é apenas um pensamento bonito, é preparação. E quem ignora isso acaba repetindo ciclos que já deveriam ter terminado há muito tempo. Esse vídeo é a sua chance de enxergar o que Deus já está sinalizando há semanas, talvez há meses, e ninguém nunca te explicou dessa forma. Você vai perceber que existem padrões e que nesses padrões existe propósito, porque Deus não age no improviso. Ele estrutura, ele constrói, ele revela. O problema é que muitas pessoas não sabem decifrar a fase em que estão. Confundem processos com castigos e perdem oportunidades que estavam quase ao alcance das mãos. Hoje, eu quero te ajudar a traduzir o que está acontecendo dentro de você. E existe um motivo profundo para isso. Quando você entende os sinais, você para de lutar contra o próprio caminho e finalmente caminha com ele. É isso que transforma uma vida cansada em uma vida guiada. É isso que separa quem continua travado de quem finalmente recebe aquilo que já estava preparado desde o início. Existe algo na sua vida que está prestes a se mover, e a única pergunta que resta é se você vai estar pronto quando isso acontecer. Agora, antes de mergulharmos nos primeiros sinais, quero que você fique comigo até o final, porque há um detalhe que quase ninguém percebe. E exatamente esse detalhe é o que define quem está prestes a viver uma bênção e quem ainda precisa continuar no deserto por mais um tempo. Esse é o tipo de compreensão que só quem está preparado realmente consegue captar. Quando Deus está prestes a liberar algo sobre a sua vida, existe um deslocamento emocional difícil de interpretar. É aquele momento em que nada te satisfaz como antes, em que conversas parecem rasas e ambientes antes confortáveis começam a te incomodar de um jeito que você não sabe explicar. Esse desconforto é um sinal de que o que te cercava já não faz parte do lugar para onde Deus está te levando. É como se ele começasse a desalojar o seu coração das velhas estruturas para abrir espaço para o novo. Outra coisa que acontece é uma percepção mais profunda da própria verdade. Você começa a enxergar comportamentos, relacionamentos e hábitos que estavam passando despercebidos. Não é que, de repente, tudo ficou pior. É que agora você está vendo com mais nitidez. A bênção exige clareza, exige consciência. Deus não entrega algo grande a alguém que ainda está vivendo no automático. Esse acordar interno é um dos sinais mais claros de que Ele está te preparando para algo maior. E quando essa preparação começa, existe também um tipo de alinhamento silencioso. Pessoas se afastam sem explicação, convites param de chegar, oportunidades parecem evaporar, mas ao mesmo tempo, você percebe que algo dentro de você se fortalece. Parece contradição, mas não é. É poda. Deus remove o que ocupa espaço para colocar o que realmente tem sentido. A poda dói, mas prepara. E aqui está algo que poucos falam. Antes da bênção, vem um período de aparente desaceleração. Nada muda por fora, mas tudo muda por dentro. Quem confunde esse silêncio com abandono, perde a oportunidade de amadurecer espiritualmente. Mas quem reconhece esse silêncio como um sinal, se posiciona de um jeito completamente diferente. Agora me conta nos comentários, escrevendo exatamente essa frase: eu estou pronto para o que Deus preparou para mim.
E quero ver quem realmente está desperto para o que está prestes a acontecer. Existe um momento em que, sem perceber, você começa a sentir uma força diferente dentro de si. Não é euforia, não é otimismo forçado, é uma quietude que sustenta. É como se Deus estivesse reforçando sua estrutura interna para aquilo que está vindo. Muitas vezes, essa força aparece justamente quando você acha que não aguenta mais. É nesse exato ponto que Deus sussurra ao coração: você não está desmoronando, você está sendo reconstruído. Esse é um dos sinais mais profundos de que a bênção está se aproximando. A sua resistência aumenta, mesmo quando suas circunstâncias não mudam. Ao mesmo tempo, você percebe que certas coisas que antes te abalavam já não têm o mesmo poder. Palavras que machucavam agora apenas passam. Situações que tiravam sua paz já não te desestruturam. Não é que o problema desapareceu, é você que cresceu. Deus nunca libera uma bênção para alguém que ainda é facilmente abalado pelo que foi chamado para superar. Esse fortalecimento emocional e espiritual é o ensaio para o que virá depois. Outra evidência clara dessa fase é a sensibilidade. De repente, você começa a identificar com mais clareza o que é para você e o que não é. Sente um aperto quando está entrando em algo que sabe que não deveria. E sente uma paz profunda quando pisa na direção correta. É como se Deus afinasse a sua intuição para que você não estrague aquilo que Ele está prestes a colocar nas suas mãos. Essa sensibilidade não é fraqueza, é ferramenta. E então surge um movimento que quase ninguém percebe. Você começa a perder o medo de ficar sozinho. Não porque a solidão se tornou confortável, mas porque você finalmente entende que Deus está no silêncio também. Esse amadurecimento é crucial. A bênção não é apenas recebê-la, é saber administrá-la. E quem ainda é dependente demais da aprovação externa, não consegue sustentar aquilo que Deus entrega. E antes de irmos adiante, deixa eu te provocar com algo que talvez você ainda não tenha percebido. Existe um padrão repetido na história de quem está prestes a ser exaltado por Deus. E esse padrão sempre começa quando a pessoa acha que está perdendo. Mas, na verdade, é exatamente nesse momento que tudo começa a se alinhar. Há um sinal tão sutil que muitas pessoas ignoram, mas quando ele aparece, é praticamente impossível que a bênção não esteja próxima. A sensação de que você já não pertence mais ao lugar emocional onde está. Não importa se tudo aparenta estar bem, algo dentro de você começa a dizer: eu não posso ficar aqui para sempre. Você sente que cresceu demais para caber no espaço que ocupava. E essa sensação é Deus te movendo por dentro antes de mover qualquer coisa por fora. Outro processo que costuma surgir nesse período é uma reorganização das prioridades. Coisas que você considerava essenciais começam a perder peso, enquanto outras, que antes você ignorava, começam a se tornar essenciais. Essa inversão não acontece por acaso. Quando Deus está prestes a te entregar algo, Ele ajusta seu foco para que você não desperdice o que vai receber. É quase como se Ele estivesse preparando seu coração para não tratar a bênção como algo comum. E curioso ou não, você também começa a sentir mais ataques emocionais nessa fase. Dúvida, cansaço, insegurança, tudo parece vir de uma vez só. Mas isso não significa que você está retrocedendo. Significa que você está ultrapassando uma fronteira espiritual importante. Sempre que algo grande está prestes a ser liberado, algo tenta te convencer de que não vai funcionar. Esse conflito não é fracasso, é sinal. Além disso, muitos começam a notar um aumento inesperado de clareza. Ideias surgem. Inspirações aparecem, caminhos que antes eram confusos começam a fazer sentido. É Deus revelando peças que antes estavam ocultas. É Ele mostrando que você está andando na direção correta, mesmo quando parece que nada se move. E antes de seguirmos, deixa eu deixar uma pergunta no fundo da sua mente. E se o que parece ausência fosse, na verdade, Deus te posicionando para algo que você nunca recebeu antes?
Às vezes, é justamente no silêncio que ele prepara o terreno para a maior virada da sua vida. Existe uma fase tão curiosa no processo da bênção que, se você não entender, pode interpretar como retrocesso. É quando portas começam a se fechar de forma quase estratégica. Convites que antes apareciam o tempo todo simplesmente cessam. Caminhos que pareciam promissores param de fazer sentido. Projetos que você tinha certeza que iriam dar certo começam a perder força. À primeira vista, isso parece derrota, mas espiritualmente, isso é redirecionamento. Deus não fecha portas para te punir. Ele fecha para te proteger do que você ainda não consegue enxergar. E junto com esse fechamento seletivo, surge algo ainda mais profundo. Um desejo crescente de mudança. Não é aquela vontade impulsiva que aparece de vez em quando. É uma urgência interna, como se sua alma estivesse chamando pelo próximo nível. Isso é Deus acordando dentro de você aquilo que estava adormecido. Quando você sente essa inquietação, não é ansiedade, é preparação. Deus nunca desperta mudança em quem Ele não pretende mover. Interessante notar também que nesse período você começa a se desapegar de coisas que antes tinham um peso enorme. Pessoas que antes ocupavam a sua mente agora já não têm o mesmo impacto. Situações que te prendiam já não te seguram. É como se Deus estivesse limpando o terreno emocional para que a bênção tenha onde pousar. E isso não acontece de forma aleatória. Acontece porque você está sendo alinhado para algo maior do que o que você está deixando para trás. E existe ainda aquele momento em que você percebe que está reagindo diferente ao que antes te destruía. Uma crítica que te abalaria profundamente agora passa. Uma perda que te deixaria sem chão agora te ensina. Uma porta fechada que antes te faria duvidar, agora te faz respirar fundo e seguir. Isso não é frieza, isso é maturidade espiritual. Isso é prova concreta de que você está pronto para receber o que vem depois. Antes de irmos para o próximo ponto, pense comigo. E se o desconforto que você está sentindo for exatamente o empurrão que Deus está usando para te tirar de um lugar onde você já não deveria estar? Às vezes, o incômodo é a forma mais misericordiosa que Deus encontra para te preparar. Há um sinal que quase ninguém reconhece como espiritual, mas é um dos mais decisivos. A sensação de que você está vivendo um intervalo. Nada começa, nada termina, e você fica preso entre o que foi e o que ainda não é. Esse entre sempre parece estranho, mas é justamente onde Deus faz os maiores alinhamentos. Quando Ele te coloca nesse espaço, não é para te punir, é para te ajustar. A bênção não chega enquanto você ainda está emocionalmente preso à fase anterior. Nesse mesmo período, você vai perceber uma purificação na forma como você pensa. Você começa a questionar suas crenças antigas, seus hábitos, suas escolhas e muitas vezes percebe que carregou coisas que não eram suas. O intervalo existe para isso, para que você devolva o que não te pertence e recupere a identidade que Deus te deu. Nenhuma bênção chega para alguém que ainda não entendeu quem é. Outro ponto importante é que Deus começa a te afastar de distrações que roubavam sua energia. Coisas que você sempre fez agora parecem sem sentido. Pessoas que sempre ocuparam seu tempo agora já não encaixam mais na sua rotina. Não é rejeição, é filtro. Deus nunca acrescenta sem antes remover. O universo espiritual funciona como um recipiente. Se está cheio do que não serve, não cabe o que é valioso. E algo curioso acontece também. Você passa a sentir um desejo genuíno de organização interna. Quer arrumar sua vida, sua mente, sua casa, sua rotina. Isso parece simples, mas espiritualmente é um dos sinais mais claros de que Deus está prestes a te entregar algo. A ordem antecede a bênção. Sempre. Deus não coloca algo grande em um coração caótico. Ele primeiro organiza, limpa, alinha. E antes de seguirmos, deixa eu te deixar uma reflexão que pode mudar completamente sua perspectiva. E se esse intervalo, que parece tão confuso, for exatamente o anúncio silencioso de que algo poderoso está vindo?
Porque muitas vezes, quando parece que nada está se movendo, é quando Deus já começou a mover tudo. Existe um sinal que muitos não reconhecem, porque ele não vem embalado em emoção intensa, mas em lucidez. É quando você começa a enxergar, com clareza quase desconfortável, o que precisa ir embora da sua vida. Você percebe quais relacionamentos já cumpriram seu ciclo, quais conversas drenam sua energia, quais ambientes te afastam de quem você está se tornando. Essa clareza não é um acaso. É Deus removendo o véu para que você não carregue pesos desnecessários para a próxima fase. A bênção não floresce em solo contaminado, e junto com essa lucidez surge um desejo profundo de sinceridade. Você já não consegue se forçar a ser quem não é. Não consegue mais sustentar personagens, não consegue mais se moldar para agradar. E isso, embora pareça frieza, é liberdade. Deus sempre prepara o coração com verdade antes de entregar qualquer promessa. Ele remove ilusões para que você não perca tempo vivendo versões de si mesmo que não foram criadas por ele. Outro movimento que acontece é emocional. Você começa a sentir menos necessidade de justificar suas escolhas. O silêncio dos outros já não dói tanto. A incompreensão já não te paralisa. Você começa a caminhar com mais firmeza porque entende que sua trajetória é única e que existe algo sendo construído entre você e Deus. Essa firmeza, mesmo que silenciosa, é um dos sinais mais fortes de maturidade espiritual. Também é comum surgir uma percepção inesperada do valor do tempo. Você passa a escolher com mais cuidado onde colocar sua atenção, com quem dividir sua energia e por que continuar investindo em certas direções. Isso acontece porque Deus começa a te ensinar, antes mesmo da bênção chegar, a administrar o território que Ele vai te entregar. Uma pessoa que desperdiça o tempo não está pronta para receber aquilo que exige responsabilidade. E antes de avançarmos, deixa eu deixar um pensamento no ar. E se essa nova clareza que você ganhou for exatamente a prova de que Deus já te colocou na rota final antes da virada, porque quase sempre a visão vem antes da conquista. Há um sinal poderoso que muitos confundem com cansaço: o desprendimento. É quando você percebe que está começando a soltar o que não consegue mais segurar. Planos antigos deixam de fazer sentido. Certas expectativas que você tinha sobre si mesmo começam a desaparecer. E pela primeira vez, você não sente isso como derrota, mas como libertação. Esse desprendimento não é desistência, é alinhamento. Deus retira de você aquilo que atrapalha o que Ele vai colocar. Outro fator que aparece nesse período é um interesse crescente pelas coisas espirituais. Não é necessariamente ler mais, orar mais ou participar mais, mas um despertar interno para a presença de Deus. Você sente fome de significado, fome de direção, fome de propósito. É como se Deus estivesse ampliando sua sensibilidade para que você consiga ouvir aquilo que Ele está prestes a falar. Quando essa fome nasce, a bênção está muito próxima. E algo ainda mais profundo acontece. Você começa a revisitar memórias antigas com um olhar de cura. Pessoas que te feriram já não te prendem da mesma forma. Situações que te marcaram já não te definem. É Deus te preparando emocionalmente para que você não repita, no ambiente da bênção, feridas que nasceram no ambiente da dor. Antes da bênção, Deus cura, sempre. Também é comum que você sinta uma aceleração interna, mesmo quando nada mudou por fora. Como se algo dentro de você estivesse mais desperto, mais vivo, mais atento. Essa sensação é espiritual. É o coração entrando em ritmo com aquilo que Deus já decidiu sobre a sua vida. Quando o Espírito se antecipa à realidade, é porque a realidade está prestes a mudar. E antes de seguirmos, deixa eu te deixar uma pergunta que talvez te faça enxergar a fase em que você está. Será que esse desapego repentino não é justamente Deus te livrando do último obstáculo antes da bênção chegar? Às vezes, o que você perde é exatamente o que estava impedindo o novo de acontecer.
Existe um sinal que costuma aparecer quando a bênção está muito mais próxima do que você imagina, uma coragem que você não sabe explicar. Não é ousadia impulsiva, não é teimosia, não é rebeldia, é uma coragem tranquila, firme, que nasce do entendimento de que algo maior está te guiando. Você começa a dar passos que antes pareciam impossíveis. Começa a dizer não onde sempre disse sim. Começa a se posicionar onde antes se calava. Essa coragem não é sua. É Deus fortalecendo você para o que está chegando. E junto dessa coragem vem um senso de direcionamento repentino. Você passa meses perdido, sem saber qual caminho seguir. E de repente, uma ideia simples, clara, aparece na sua mente. Algo que faz sentido, algo que te traz paz, algo que te move. A bênção nunca chega sem direção. Deus não entrega algo grande a alguém que não sabe para onde está indo. Por isso, Ele te dá lampejos de clareza que, quando você segue, começam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Outro indicador desta fase é a mudança na forma como você reage ao inesperado. Situações que deveriam te desestabilizar, agora só te fazem refletir. Notícias negativas já não te tiram do eixo. Obstáculos viram sinais, não ameaças. É como se sua alma estivesse sendo afinada para um novo nível de maturidade. Essa estabilidade emocional é uma das provas mais sólidas de que você está pronto para receber o que antes não conseguiria sustentar. Existe também um fenômeno curioso. Você começa a atrair conversas, pessoas e mensagens que confirmam exatamente o que Deus já estava falando com você em silêncio. Nada disso é coincidência. É Deus repetindo o recado até que você entenda: eu estou te preparando. Essa repetição é bondade, é cuidado, é direção divina. E deixa eu te deixar algo para pensar profundamente. E se todo esse fortalecimento interno não for apenas para te abençoar, mas para te proteger daquilo que virá junto com a bênção? Grandes portas sempre trazem grandes responsabilidades, e Deus te prepara antes de te elevar. Há um sinal extremamente forte que antecede a bênção: o aumento da sua fé em momentos onde ela deveria diminuir. Quando tudo parece incerto, mas por algum motivo você ainda acredita. Quando as circunstâncias dizem não, mas seu espírito continua dizendo vai. Quando mesmo cansado, você sente que não pode desistir. Essa fé que permanece mesmo quando nada faz sentido é o selo espiritual de que Deus já está agindo. Também é comum que nesse período suas orações mudem de tom. Você deixa de pedir por qualquer coisa e passa a pedir pelo que realmente importa. Passa a buscar propósito, direção, clareza. É como se Deus estivesse filtrando suas intenções, separando o que é desejo superficial daquilo que realmente constrói sua vida. Quando a sua oração muda, seu destino também muda. Outro ponto importante é que você passa a se enxergar com mais dignidade, não no sentido de orgulho, mas de consciência. Você percebe seu valor, entende suas feridas, reconhece seus limites. E essa percepção é espiritual, porque Deus não entrega algo precioso a alguém que ainda não entende o próprio valor. Quando você começa a se ver como Deus te vê, você finalmente está pronto para receber o que Ele tem. E algo muito significativo acontece. Você começa a sentir gratidão, mesmo sem ver o resultado. Gratidão por estar vivo, por estar aprendendo, por estar crescendo. A gratidão abre espaço para a bênção. Abre portas que força nenhuma abriria. Quando seu coração passa a agradecer por processos que você ainda não entende, é porque Deus já está abrindo caminho por você. E antes de irmos para os últimos blocos, deixa eu te pedir algo. Se esse vídeo está tocando o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda há algo muito importante para te revelar. Quem está recebendo esses sinais não pode perder o que vem a seguir. Existe um sinal tão profundo que só quem está realmente sendo preparado por Deus reconhece. A sensação de que você está no ponto certo, mesmo quando nada ao redor parece ideal.
É como se o seu espírito soubesse que algo está prestes a acontecer, mesmo que sua mente ainda não consiga explicar. Essa sensação não é imaginação, é discernimento espiritual. É Deus alinhando sua percepção para que, quando a bênção chegar, você a reconheça imediatamente e não a trate como acaso. Outro movimento importante dessa fase é a forma como você começa a se relacionar com o passado. Você deixa de olhar para trás com arrependimento e passa a olhar com entendimento. Aquilo que antes te pesava agora te ensina. Aquilo que antes te prendia agora te liberta. Quando o passado deixa de ser prisão e se torna sabedoria, é sinal de que o presente está sendo preparado para algo maior. Deus jamais entrega uma bênção enquanto você ainda está acorrentado ao ontem. Também acontece um fenômeno emocional muito marcante. Você passa a sentir uma paz que não faz sentido. Não é ausência de problemas, é presença de propósito. Mesmo no meio da incerteza, existe um descanso interno que te acompanha. Essa paz é a assinatura de Deus dizendo: fica firme, o que é seu já está vindo. A paz, antes da virada, é um dos sinais mais nítidos de que algo está sendo liberado no espiritual. E junto dessa paz, nasce também um senso de propósito renovado. Você começa a enxergar um novo motivo para continuar, uma razão maior para persistir. O cansaço ainda existe, mas ele não te domina. A dúvida ainda aparece, mas ela não te paralisa. O propósito te puxa para frente. Deus sempre devolve o sentido antes de entregar a promessa. E antes de irmos para o último bloco, deixa eu te deixar algo para refletir profundamente. E se essa quietude que você está sentindo, mesmo em meio ao caos, for exatamente o anúncio de que você já cruzou a fronteira do deserto e está pisando no território da promessa? Às vezes, a paz chega antes da bênção, porque Deus quer que você reconheça a origem de cada conquista. Há um sinal final, talvez o mais poderoso, que praticamente confirma que você está pronto para a bênção. Você começa a entender que aquilo que você buscava já não é apenas desejo, é chamado. O que antes era um sonho distante agora pulsa dentro de você como algo que faz parte de quem você é. Não é mais uma vontade, é identidade. E quando a promessa se transforma em parte da sua essência, você se torna capaz de sustentá-la sem se perder nela. Deus não entrega algo grande a quem não está emocionalmente preparado para permanecer. Outro ponto decisivo é que nessa fase você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. A necessidade de validação desaparece. A busca por aceitação se dissolve. Você finalmente entende que a bênção não é para impressionar os outros, mas para cumprir um propósito maior. Quando o coração se desalinha do ego e se alinha à missão, a liberação divina acontece de forma natural. Além disso, você começa a perceber portas se abrindo de maneiras inesperadas, pequenos sinais, encontros improváveis, oportunidades que parecem ter sido desenhadas especificamente para você. Não é sorte, não é coincidência, é Deus confirmando, passo após passo, que o que Ele prometeu está se materializando. A bênção é construção, e quando ela chega, tudo ao redor começa a cooperar. Outro elemento fundamental dessa fase é que você passa a sentir uma coragem serena para abraçar o novo. Não é euforia, é prontidão. Você não está mais fugindo do futuro, você está indo ao encontro dele. Deus prepara primeiro o coração, depois o caminho. E quando ambos se alinham, você simplesmente sabe: chegou a minha hora. E eu quero encerrar este roteiro te lembrando de algo essencial. A bênção não chega quando tudo está perfeito. Ela chega quando você está preparado. E se você se identificou com esses sinais, então entenda, não é que Deus vai te abençoar. Ele já começou. Quem tem olhos espirituais percebe. Quem tem fé, recebe. Quem tem coragem, avança. E agora, o próximo passo é seu.